Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais um Provocação. Hoje estamos no nosso nono episódio, onde a gente está trazendo aqui sempre bastante conteúdo, entrevistas interessantes com mulheres que realmente fazem acontecer, mas que não deixam de enfrentar obstáculos e desafios. E hoje você vai conhecer as experiências de mais uma empreendedora. Eu sou Vera Moreno, jornalista e apresentadora do Provocação, e tenho grande satisfação em estar aqui com você toda segunda-feira fazendo provocação. Sem mais delongas, vamos conhecer agora uma empreendedora social que também é embaixadora master do nosso Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. Hoje a gente vai conversar com Lúcia Stanislas. Tudo bem, Lúcia? Seja muito bem-vinda. Olá, Vera, muito obrigada pela recepção e muito obrigada pelo convite também. E fico muito feliz de você estar aqui. A Lúcia, ela é angolana, mas ela já mora há um tempo nos Estados Unidos e a gente vai conversar um pouco a respeito dessas vivências dela. Mas antes disso, Lúcia, eu gostaria que tu explicasse para nós empreendedora social, empreendedorismo. Muitas pessoas já estão familiarizadas com isso, mas fala um pouco mais, explica para nós, para quem ainda não conhece, o que seria o empreendedorismo social. Hum, permita-me, eu vou mais ou menos explicar com a minha própria história, não é? Para as pessoas compreenderem porque é que eu cheguei aqui, e qual é a importância do empreendedorismo social na sociedade e na economia. Como você disse, eu sou angolana, eu nasci e cresci em Angola, mas na minha adolescência eu sempre tive o desejo de resolver ou de contribuir com alguma coisa positiva para problemas sociais. E então, com muitas pessoas devem saber, e também para trazer aqui um bocadinho do contexto, Angola teve uma guerra civil durante 27 anos. Durante 27 anos, e neste período, praticamente, eu nasci neste contexto. Cresci na capital, não tive esta experiência direta da guerra, mas tive a experiência indireta vivendo, morando em Luanda, muitas pessoas saíam do interior, nos anos 90, do interior da Angola e vinham para o centro, para a capital, Luanda. E com isto, muitas crianças vieram que perderam as suas famílias, vieram para Luanda e eu via essas crianças que eram desamparadas, moravam nas ruas, não é? E nesta altura, no início dos anos 90, eu me senti comovida e pedi à minha mãe para eu pelo menos tirar da nossa cozinha o café da manhã, como disse no Brasil, o pequeno almoço, como disse em Portugal, mas nós em Angola falamos mata-bicho. E então eu comecei a levar esta refeição da manhã todos os dias para estas crianças desamparadas, para estas crianças de rua. E aí começou a minha trajetória. Você tinha Eh, que idade? Na altura eu tinha 14, 15 anos. Olha que interessante, você já despertou isso bem cedo. Que Sim, bom. despertei exatamente, mas não chamava como empreendedorismo social. Só comecei a aprender como um conceito formal mais tarde, quando eu vim aos Estados Unidos. Mas ainda assim, não é? Depois que nós levávamos só uma refeição da manhã, com aquela convivência, as crianças também precisavam do almoço e depois do jantar e muito mais coisas. E nesta altura nós começamos a vender guloseimas, eu e as pessoas com quem trabalhamos neste projeto, decidimos vender guloseimas e o dinheiro que ganhássemos, né, o lucro que tirávamos destas vendas, nós então reinvestíamos no projeto. Essa é a forma mais simples, terra a terra e direta para explicar empreendedorismo social. E então depois, né, foi a primeira coisa séria em termos de empreendedorismo social que eu experienciei.
Depois, uma outra causa, que na altura era o HIV-Sida, e depois deixei Angola, vim para os Estados Unidos para estudar o nível superior, e comecei nesta altura então a aprender o outro tipo de empreendedorismo que hoje eu junto os dois. Então, essa é a minha trajetória e essa é mais ou menos uma definição do que é o empreendedorismo social. Muito interessante a gente entender isso. E outra questão sobre esse ponto do empreendedorismo social. É possível se manter com isso além de ajudar outros? Uhum. Existem, às vezes o termo dá assim uma impressão que é uma coisa abstrata e para além do além. Apenas voluntário, né? Exatamente. É orientado à missão, por exemplo. Uma escola privada é uma empresa social, porque resolve o problema social da educação e, ao mesmo tempo, faz dinheiro. Uma clínica privada é uma empresa social. Um dos maiores pensadores do negócio social ou da empresa social ou do empreendedorismo social é Mohamed Yunus, de Bangladesh. Ele viu uma necessidade social das mulheres rurais no seu país, né, que elas cultivavam, praticavam a agricultura, mas não conseguiam mover acima do nível da pobreza, não tinham aquela mobilidade social. Então, ele criou o conceito do microcrédito, Mohamed Yunus, e criou um banco para ajudar estas mulheres rurais a criarem agronegócios e criarem riquezas e saírem da linha da pobreza. Portanto, tem a ver com a missão, tem a ver com o propósito, e um banco, obviamente, consegue se sustentar. Então, esta distinção que tem o empreendedor está mais ou menos no meio do lucrativo e do não lucrativo. É juntar as duas dimensões e criar inovação para se sustentar, respondendo à pergunta, Vera, Sim, para a muito sustentabilidade. interessante. Muito Uhum. bom a gente entender, para trazer esse esclarecimento para as pessoas de forma geral, para que as pessoas tenham o conceito e o entendimento correto a respeito do que é essa área de atuação. Lúcia, acredito que toda essa trajetória você fala de forma muito simples, leve, de tudo isso que foi vivenciado, mas acredito que você deve ter enfrentado desafios, muitos obstáculos devem ter surgido no meio do caminho. Foi assim? Foi. E como eu disse no início, é, quando eu comecei em Angola, pelas condições externas e pela minha idade, por exemplo, né, uma menina que quer inovar, que quer fazer coisas diferentes, isto em si já é um desafio e já traz alguma pressão social. No ambiente dos Estados Unidos, né, neste ambiente mais de negócio e mais capitalista, é um bocadinho mais fácil, porque muitas pessoas criam negócios, fala-se muito mais em fazer dinheiro, é muito mais fácil, mas existem outras coisas, outras nuances, culturalmente falando, não é? Eu aqui nos Estados Unidos já criei vários negócios, não sociais, mas negócios puramente lucrativos. Já criei vários negócios, eu vou dizer, eu perdi a conta e muitos faliram. Portanto, é já um desafio, né? Quando falo, o que é que eu faço a seguir? Desisto da minha trajetória? Não, eu levanto, tento outra vez. Não deu certo, levanto, tento outra vez. Então, sim, eu tive que enfrentar muitos desafios, tive que desenvolver os músculos da tenacidade, da resiliência, não é? Da persistência. É muita coisa que nós, como empreendedores, temos que enfrentar, porque é sobre também fazer mudança, né? É sobre permanecer naquilo que nós acreditamos e mantermos aquela perspectiva que nós temos do mundo em geral, né? Que nos sustenta internamente e continuar seguindo.
Mas sim, para responder à pergunta, tive muitos, muitos desafios. Como empresária, você tem se destacado em usar sua influência para promover a cultura afrodescendente. Como é que tem sido isso de se agarrar a esse seu propósito, essa questão da cultura, o papel da cultura no crescimento empresarial, de negócios? Como é que isso está aliado? Hum. Antes de entrar para o setor ou a indústria de arte e cultura, criativa e cultural, que é uma indústria de trilhões de dólares, eu gosto das artes, eu gosto da cultura, eu gosto de. Quando falo das artes, né, falo da criatividade, de expressões culturais. E quando falo da cultura, tem muito mais a ver com a preservação cultural. E isto para mim foi natural, porque né, eu moro cá nos Estados Unidos, mas né, tento sempre manter alguma coisa do país, de raízes de onde eu venho, né? Tanto mais é que, Vera, a propósito, eu pratiquei capoeira como tendo no centro da minha vida durante muitos anos. E voltei recentemente para o mundo da capoeira, né? Então, para mim, é uma forma de me conectar um, com povos diversos, com pessoas diversas, não é? Muito embora a capoeira Angola praticada na Bahia, no Salvador da Bahia, tem as suas origens em Angola, eu consigo conviver com muitas pessoas do Brasil, não é? Hum. Que não nasceram necessariamente em Angola ou no continente africano. A mesma coisa cá nos Estados Unidos, né? Eu consigo ter essa convivência com pessoas de várias partes do mundo através da cultura, através das expressões culturais. E então, eu tive a oportunidade de mergulhar ainda mais nesta indústria, neste setor, quando eu fui para a cidade de Nova York em 2010. E é uma cidade que respira criatividade, música, teatro, Broadway, né? Respira isso. E eu tive a oportunidade de ser a gestora de uma galeria de artes. O meu papel era, né, criar eventos, gerir os eventos, né, ajudar os artistas, porque esta galeria que eu fazia a gestão estava no piso de baixo, no andar de baixo, e haviam estúdios no primeiro andar deste edifício. eh, e eu tinha, né, esta oportunidade de tomar conta da parte de negócios das carreiras dos artistas. Também fazia algumas exposições e alguns eventos culturais e criativos em lugares alternativos, como Harlem, Brooklyn. Então, eu tinha sempre aquela convivência e a interação com várias pessoas. Se conhece Nova York, ou as pessoas que estão a ouvir se conhecem Nova York, a cidade de Nova York é muito diversa, tem pessoas de várias partes do mundo. Então, eu conseguia, né, desempenhar aquele papel de empreendedora neste setor, conseguia também viver a minha paixão de arte e cultura e ao mesmo tempo de ajudar, neste caso, a outra parte, ajudar os artistas a desenvolverem as suas carreiras, os seus negócios e a trazerem as suas obras para o mercado. Então, essa tem sido a minha experiência no setor criativo e cultural. E, né, já falando aqui, partilhando um pouco, vou começar um programa de rádio, apresentar um programa de rádio, numa rádio que transmite em FM em Boston, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, mas também transmite online para o mundo todo e promove, esta rádio promove ou toca mais músicas que a Kizomba, Semba e Kuduro, são estilos musicais e também de dança angolana. E então eu vou trazer a componente de impacto social, trazer a reflexão dos conteúdos musicais
que falam de problemas sociais, que impactam positivamente e inspiram as pessoas a pensarem nos problemas sociais, não só para permanecerem aí, mas que, de uma forma ou de outra, inspira a tomar ação e fazer alguma coisa para mudar o mundo e para criar um futuro melhor e um mundo melhor para todos nós, globalmente. Sim, muito necessário esse tipo de ação. Lúcia, muitos empreendedores, eles buscam criar negócios com propósito. Essa questão do propósito, digamos assim, que está na moda, muito se fala atualmente. O que que você diria a outros líderes que querem incorporar suas raízes culturais em seus empreendimentos? Uhum. Vera, eu acredito e eu sempre digo isso. Eu tenho um livro publicado e o outro, né, como autora e o outro como coautora. E mesmo nesse contexto, eu digo sempre que o empreendedorismo é um estilo de vida. E eu gosto de usar o conceito japonês que é o Ikigai, que junta o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, o que você sabe fazer, o que você tem paixão por fazer ou as tuas paixões. E aí você encontra o teu propósito. Ikigai é o teu propósito de vida. Então começa para os líderes, né, no mundo do empreendedorismo, começa conosco, né? Começa com as nossas paixões, com aquilo que nós amamos fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer. E a partir daí cria-se uma marca pessoal, né? E depois essa marca pessoal torna-se a extensão na empresa, na organização que, né, que o empreendedor ou que o empresário ou a empresária está a criar. Então, é manter estas, estas coisas que inspiram a pessoa, que motivam a pessoa, não é? Porque a jornada de busca do propósito é longa, às vezes nunca termina. Né? Eu até agora não sei necessariamente qual é o meu propósito. Eu tenho vários propósitos. Neste momento, eu estou a trabalhar numa coisa, depois muda, depois tornei-me mãe, o meu propósito teve que ser ajustado, né? Eu disse, ok, vou voltar ao empreendedorismo social, porque eu tenho essa coisa de maternidade agora. Então, é uma reflexão contínua falando para estas pessoas que trabalham com propósito, não é? Que estão orientadas a fazer coisas com um propósito, e geralmente este propósito é maior do que nós próprios, não é? É manter, não é, estas três coisas, a paixão que nós amamos fazer e continuar a refletir, a aprofundar cada vez mais para que não percamos o foco e continuamos neste mesmo propósito. Na realização do seu trabalho, como que você vê, Lúcia, a cultura desempenhando um papel importante de fortalecer, em especial, mulheres empreendedoras e líderes? A cultura em que sentido? O modo de estar A podia ser. pessoa, a pessoa manter sua raiz ou trabalhar com arte e cultura, assim como você faz, né? De ser fiel àquilo que ela é, mais ou menos nessa linha. Uhum. Então, a pergunta nesse caso, se eu compreendi bem, como é que nós mantemos as nossas raízes, a cultura e, ao mesmo tempo, continuamos a desenvolver as nossas empresas e os nossos Isso, negócios? de que forma a gente dá atenção às nossas raízes, fortalece ainda mais o nosso empreendedorismo, a liderança feminina. Uhum, sim. Uma das coisas é nos mantermos em contato com aquelas pessoas que também acreditam nisto que nós acreditamos, né? Em manter e preservar valores culturais. E os valores culturais são expressados de várias formas. Para nós africanos, por exemplo, um dos valores culturais é a família, né? É o respeito às pessoas mais idôneas, o respeito às pessoas mais velhas. Então, né, a comida também é outra. Então, nós podemos começar de casa. A comida não é só por questões de
matar a fome. A comida, por exemplo, é uma forma de nós convivermos com os outros, culturalmente falando. E então podemos começar a partir daí a trazer estes elementos culturais para o nosso dia a dia. Comer, eu cozinho, o meu filho, por exemplo, eu levei o meu filho para Angola, ele tem 6 anos. No ano passado, e a avó cozinhou e ele gostou muito. Oh, mamãe, eu gosto muito disso. É o fungo, né? Eu não cozinho muito, né? O fungo faz parte da nossa cultura. Eu não cozinho muito cá, mas ele comia. Eu nunca tinha visto o meu filho a comer tanto, sem dizer, filho, como para crescer. E então eu, né, com aquela imagem, aquela experiência que eu vi ela experienciar em Angola, eu tentei trazer para aqui, né? E tentei incorporar, tento incorporar um bocadinho mais. Meu marido não é de Angola, mas na mesma ele gosta da comida angolana. Eu tento trazer isto e passar tempo juntos também, todos em casa, visitar os primos ou a tia, que na verdade é mãe, e trazer isto no nosso dia a dia para ele compreender, não é? E ao mesmo tempo, não é só trazer a cultura para casa, mas também trazer, levar elementos culturais para a nossa empresa ou para o nosso negócio. Eu criei, por exemplo, uma empresa, um centro de negócios em Luanda, e eu tinha os encontros com o meu time, com a minha equipa, eh, num dia, eu escolhia um dia, tinha na verdade duas equipas, com uma era na segunda, com outra era na terça-feira. E eu fazia questão de saber quantos filhos cada funcionário tinha, né? Por uma questão cultural, e para também criar esta empatia, né? Porque é que o senhor Adão, né, que neste caso tinha 8 filhos, porque é que ele falta muitas vezes, isso é muito importante. Então, a minha forma de gerir, fazer gestão, era muito mais com base na filosofia Ubuntu que nós temos, que é cultural. Eu sou porque nós somos, não é? Mais familiar, somos todos juntos. Eu não posso liderar sem eu ter empatia. Eu não posso liderar sem eu compreender os problemas, os desafios diários dos outros. Então, eu tento trazer, incorporar alguns elementos culturais que eu preservo, que eu tenho como valor, né? E nos nossos negócios nós temos sempre visão, missão e valores. Posso colocar lá a cultura, não é? E preservar em tudo que nós fazemos, gestão, dia a dia e tudo mais. E tentar integrar, não é? Por exemplo, como mulher, eu não consigo, perdi a conta das vezes que eu estava no meio da pandemia, estava a ter reuniões no Zoom, e estava a amamentar o meu filho, não é? E ele já compreende o que é que a mamã faz. Ou a mamã está nas reuniões e gosta e ajuda as pessoas. Ele Que já linda! compreende. É, a nossa empresa, o nosso negócio começa a partir de casa. Se o meu marido não compreende o que eu estou a fazer, o meu filho não compreende o que eu estou a fazer, não consigo ganhar com a minha equipa de casa. Né? É uma extensão. Então, é mais ou menos dessa forma que eu tento incorporar e manter-me equilibrada como mulher, e como mulheres nós gerimos tantas dimensões da vida. Então, também não queremos nos perder, queremos nos manter naqueles valores que nos sustentam, tanto no mundo empreendedor e empresarial, quanto na vida social, vida familiar e comunitária, né? Porque eu também faço muito engajamento comunitário e social. Você falou várias vezes na sua fala da questão de valores. Missão, visão é importante termos, e os valores são muito essenciais, não só de maneira pessoal, mas para os nossos negócios. De que maneira você incentiva outros líderes e empreendedores a terem atenção aos valores para que eles não sejam maculados ao longo do processo do empreendedorismo, do capitalismo em si? Como é que você vê essa questão? Uhum.
Eu gosto, quando eu falo de valores, eu gosto de falar em três dimensões, né? Eu não consigo falar dos valores sem falar da visão e da missão da empresa, né? E não quero ser tão pedagógica, mas essa é a minha tendência, porque eu sou mentora, faço isso diariamente, transmitindo conhecimento para os empreendedores com quem eu trabalho. Mas falando em visão, né, é onde tudo começa. No sonho, na visão, onde é que eu quero chegar com a minha empresa, onde é que eu quero chegar com o meu negócio, onde é que eu quero chegar com o meu empreendimento, qual é este futuro ideal. Então, eu tenho este sonho, não é? Que está, eu quero ser a melhor empresa, a empresa número um no setor de coaching, a empresa número um no setor de saúde e bem-estar. Então, eu tenho esta visão muito clara. Eu quero ser a Coca-Cola do setor de bebidas saudáveis, por exemplo, né? Eu tenho essa visão muito clara. Eu quero ser essa pessoa que está sempre a viajar, integrar nós como pessoa a esta visão da empresa. E depois, quando temos essa visão, o que nos leva a esta visão é a missão, é o que nós fazemos todos os dias. E o que sustenta esta missão são os nossos valores. É como uma mesa. O que sustenta, né, a mesa, que a função da mesa, né, eu tenho o meu computador, é de termos as coisas em cima da mesa e estar mais próximos de nós, dependendo do que nós estamos a fazer. A mesa tem uma função. E o que sustenta são os pés da mesa, então estes são os valores e não são negociáveis, na minha perspectiva. Se um desses valores é negociável, vou dizer, vou tirar são quatro, né? São quatro pernas dessa mesa. Se eu tiro uma destas pernas, a mesa cai. E a missão não é cumprida como deve ser. Então, os valores é que nos sustentam, né? Não são negociáveis, nós devemos tê-los, se for possível, escrever, se for possível, ensaiar ou dizer todos os dias, pôr em prática todos os dias, para nós não perdermos este foco e nós não perdermos a nossa missão, para não se desmoronar. Então, é bom, né? Se nós mantermos tudo isso. Então, é dessa forma como eu vejo os valores, são as coisas, os elementos da nossa trajetória que nos sustentam, não se negociam. Perfeito, você falou muito bem dessa questão. Eu acho também tudo isso que você colocou muito importante, porque muitas vezes no empreender, em criar negócios, as pessoas vão se esquecendo dos seus valores e acaba que por algum motivo ou por isso também aquele negócio não vai em frente, não dá certo ou não se torna sustentável. Por exemplo, como você falou da questão da maternidade, eu também sou uma mãe recente. Então, para mim, um valor que se tornou ainda mais importante é a flexibilidade. Então, eu procuro ter ainda mais em mente esse valor que antes já era importante para mim, agora, como mãe, ele se tornou ainda mais indispensável. Muito boa essa fala, torna ainda mais rico esse nosso diálogo. Falando nessa questão de mãe, de mulheres, você atua com várias no teu dia a dia, como você até já mencionou. De que forma, Lúcia, é importante a gente, melhor, não é essa exatamente a pergunta que eu quero te fazer. Você é bem engajada, né? Até mesmo em outros projetos sociais, atua como embaixadora não só do clube, mas embaixadora de outras instituições. Como é que tem sido essa sua atuação de ajudar no fortalecimento de outras mulheres? Hum, eu tem sido desafiadora, porque eu trabalho como mulher, com mulheres, né, como mulher, com mulheres de várias faixas etárias. Tem as meninas que eu chamo, né, as minhas meninas, que estão no início de carreira, muitas delas ainda estão têm 20 e poucos aninhos, né? E têm muitas perguntas. Para além de eu trabalhar com estas meninas, também eu tenho sobrinhas, né? Culturalmente falando, eu sou mãe destas meninas.
Então, com as meninas naquela faixa etária, eu tenho que me posicionar de uma forma, não para demonstrar que eu sou muito forte e que eu sei tudo, porque elas estão a olhar para mim como exemplo, mas que também tenho momentos de vulnerabilidade, também sou vulnerável. Então, tento estar com elas de uma forma muito simples, de uma forma muito terra a terra, para elas se sentirem à vontade e, né, abrirem-se comigo e falarem de vários problemas da vida. E com estas meninas, né, eu como mentora, tem sido uma estrada de dois caminhos. Elas aprendem comigo e eu aprendo com elas. Não é só eu estou aqui, eu é que sei, não. Eu tenho aprendido muito, né? Elas me ajudam a ser uma mulher mais forte, exemplar, como dizem, role model ou exemplar, e ao mesmo tempo elas aprendem, muitas delas ainda não são mães, por exemplo, é, ah, desculpa. Sem problemas. No caso, pensando em duas línguas? Eu pensando em duas línguas, mas deu-me aqui um momento emocional, porque eu trabalhava com uma menina que faleceu há cerca de um, de um mês. Lamento muito sua perda. Ah, Não tem problema, respira, tá tudo certo. Estamos juntas. É muito importante a gente ver que o trabalho é real. Você trabalha com pessoas e trabalhar com pessoas tem um grande impacto na nossa vida, não só tem um no grande profissional. A gente sim. carrega, eu acho, um pouco de cada pessoa com quem a gente se relaciona na vida de maneira geral e no trabalho não menos. E ainda mais nessa linha de atuação que você vem, a questão do social, ainda mais, acredito. Exatamente, exatamente. E então eu estava a falar, né, das fases que nós mulheres ultrapassamos. E então eu trabalhei com uma menina há alguns anos e ela enviou-me uma mensagem a dizer que ia se tornar mãe. Ah, e ela perdeu o filho, perdeu a vida a tentar ser mãe. Algo muito impactante, sem dúvida, você Muito. ter passado e presenciado por isso. E ficamos felizes de poder ver sua força e sua determinação nesse trabalho, apesar dessas situações que acontecem no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Então, o que isto me ensina é que nós damos primeiro sem esperar, né? Trabalhando com as mulheres é muito mais uma entrega e depositar o valor, o conhecimento na outra mulher, para ela poder também, né, ultrapassar os desafios da vida, como empreendedoras, como profissionais, como mães. E então é isso que eu disse, né? É um caminho de dois sentidos. E aprendo imenso, profundas, lições profundas nessa minha trajetória que eu tenho. Mas depois tem um outro grupo de mulheres, né? Muito mais maduras, e eu tenho, né, tive a oportunidade de reunir algumas delas, executivas, neste caso, a maior parte delas eram mais velhas do que eu, aí o desafio é diferente, né? A postura é diferente. No Clube das Mulheres do Negócio da Língua Portuguesa, nós temos tido algumas reuniões
que também tenho, né, aprendido muito, né, nestas reuniões. E as mulheres são diversificadas, são mulheres globais, de várias partes do mundo, e aí também, né, a postura é diferente e o conjunto de aprendizado, o aprendizado também é diferente. É, o meu trabalho com as mulheres no espaço do empoderamento das mulheres tem várias facetas, né? E recentemente tive a oportunidade de trabalhar na coautoria de um livro, Mulheres que Cruzam o Oceano, não sei se ouviu, Mulheres que Cruzam o Oceano, eu Tema acho. maravilhoso, já gostei bastante. Sim, foi lançado, né, ou foi lançado por uma editora na França, né? Ela é uma editora que foi, eu acho que foi cofundada por uma brasileira que vive na França há muitos anos, eu acho que há cerca de 30 anos. A editora existe há 30 anos, mas foi um grupo de mulheres maravilhosas do Brasil, da Colômbia, de Portugal. Foi lançado em outubro do ano passado em Le Vrai, em Paris. Infelizmente eu não fui, um lugar muito chique, fomos condecoradas, não é, pelas nossas trajetórias, pela nossa missão. Eu depois vamos aí coordenar para eu fazer chegar o livro, mas somos, né? Então, muitas histórias bonitas, nos nossos encontros também é muito vulnerável, nós nos damos, portanto, também nos ficamos vulneráveis, abrir, choramos, falamos tudo, sangramos no livro e o livro está disponível, Mulheres que Cruzam Oceanos. Então é multifacetada essa minha trajetória e este meu trabalho no universo feminino. E tem sido muito gratificante e me ajuda muito mais ainda ou quando eu ouço as experiências e as dores de outras mulheres, né, nesse espírito de sororidade, né, é esse o termo, de Sim. sororidade. E então tem sido muito bom e muito gratificante na medida que eu dou e na medida que eu também recebo e cresço com as outras irmãs. Sem dúvida, é uma troca muito rica. Para a gente finalizar a nossa entrevista, muito gostoso tá sendo conversar com você, Lúcia, mas a gente precisa finalizar. Que últimos recados você pode aí, que últimas informações você pode compartilhar conosco para aquelas mulheres que querem trabalhar mais positivamente, mais focada nessa questão do empreendedorismo social, ou que estão aí lutando com as suas próprias questões para empreender, fazer acontecer, liderar equipes. Traz um pouco dessa tua vivência para nós, para essas nossas palavras finais, por favor. Ok, muito bom. Eu acho que tudo que eu falei, quase tudo que eu falei, a minha história, a história de cada uma de nós deve ser abraçada, com tudo. Ah, os nossos valores, né, devem ser bem definidos e não negociados, porque nós mulheres às vezes tendemos a negociar quase tudo, né? Não, deixa um bocadinho, deixa. Não, os valores que nós decidimos tê-los como valores que vão nos sustentar devem estar firmes conosco. É, o equilíbrio entre a vida e o trabalho é um trabalho, é um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo e por esta razão nós devemos nos dar o luxo de termos tempo conosco mesmas para cultivarmos esse amor próprio, porque não é uma trajetória fácil, né? O tempo com nós próprias, o tempo com aquelas outras mulheres que nós amamos, né? Que partilham conosco, que abrem espaço só para nós nos expressarmos, que só estão aí para ouvir. É importante também termos isto no nosso dia a dia. Quando nós estamos na empresa, quando nós estamos no espaço do negócio, como empresárias, como empreendedoras,
nesse caso, como empreendedoras sociais, é tentar manter a nossa feminilidade, aquilo de dar primeiro, aquilo de nutrir, não nos esquecermos disso. Eu sei que os ambientes de trabalho, de negócio profissionais são altamente competitivos e masculinizados, mas nós podemos manter a nossa feminilidade. Eu trabalhei, por exemplo, no setor. Eu sei que são as últimas considerações, mas eu gosto de dizer histórias Fica à para ilustrar vontade. os meus pontos. No setor petrolífero em Angola, que é, né, high performance, alta performance e muito masculinizado. E eu fazia questão de todas as reuniões onde eu era muitas vezes a mais nova, e a única mulher, 90% das vezes, e muitas vezes até de Angola, porque o setor é muito globalizado e diversificado. Eu fazia questão de usar vestido e de usar saia, para manter mesmo a masculinidade, e eles sabem, oh, está aqui uma mulher, afinal. E então fazia a questão de me manter feminina e falar do coração, falar com o coração. Não precisamos de ter medo disso, porque às vezes quando nós vamos para este ambiente queremos falar com, né, com essa energia masculina. Não há necessidade, absolutamente. E se nós mantermos aquilo que nós somos como mulheres, como mães, como esposas, como filhas, como tias, como irmãs, eu sou tudo isso a propósito. Nós vamos conseguir também trazer este equilíbrio que tanto se fala, este equilíbrio da vida e trabalho. Manter-nos assim, sejamos nós próprias, né, com autenticidade. As coisas vão ser feitas de uma forma orgânica, a construção é gradual, é termos essa resiliência, esta tenacidade e mantermos-nos firmes, com um olho no na nossa visão, né? Trabalhando na nossa missão todos os dias e mantermos os nossos valores bem protegidos, porque quando nós protegemos os nossos valores, nós protegemos o nosso coração. E o nosso coração, como mulheres, é o maior ativo nos negócios e na vida em geral. Então, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito autêntica, seriam essas as palavras, né, que eu iria partilhar. Eu sei que o programa chama-se Provocação, mas é, né, provocar as mulheres a pensarem nisso, a refletirem nisto, não é? Sim, E provocar votar, movimento. exato, a provocar movimento, provocar ação, mas nos mantendo sempre de coração em tudo que nós fazemos, de coração, com coração protegido, para que nós criemos então um impacto positivo nas nossas vidas, primeiro, das nossas famílias, da nossa comunidade, culturalmente falando, e no mundo em geral. Perfeito. Ótima história que você trouxe, essa da questão do setor petrolífero. Muito importante você ter compartilhado com a gente, porque sim, é importante a gente manter o nosso lado feminino, mesmo diante de um cenário de maioria masculina. Isso é importante. Lúcia, muitíssimo obrigada pela sua partilha. Foi muito rica e sou muito grata de ter conhecido um pouco mais da sua experiência e da sua história. Muito obrigada, Vera. Tive uma enorme honra e privilégio de contribuir aqui para o programa Provocação. Agradeço imenso e se precisar de mais alguma coisa, talvez a parte 2, eu estou aqui disponível para servir e contribuir de uma forma positiva para que o programa Provocação continue a crescer e a impactar vidas de mulheres e não só de forma positiva. Isso mesmo. Muito obrigada. E você que esteve conosco até aqui, quero agradecer a tua audiência, a tua participação e lembrando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para, assim como disse a Lúcia, esse conteúdo poder impactar positivamente e provocar movimento em mais pessoas, em especial as mulheres que nos acompanham. Semana que vem estamos de volta, sempre segunda-feira, 16 horas
Brasil, e com mais uma entrevista interessante. O 10º episódio promete, então fique ligado que a gente vai trazer algo ainda mais especial. Beijo e até a próxima!